No nosso telão, a partir de agora, tema desta noite importante, você vai ouvir a respeito deste assunto. Como posso ouvir Deus me falar? Isto lhe interessa? Amém. Não só nos interessa, como é fundamental para a nossa vida. Como posso ouvir Deus me falar? Diz o livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz esta noite. Oremos ao Pai. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Rei de toda a glória, Senhor absoluto das nossas vidas, único e suficiente Salvador. Deus, Pai, Abba Pai, Paizinho, Pai, como é bom nós podemos estar esta noite aqui, alimentando o nosso espírito. Que bom, Senhor, nós podemos nos curvar diante da Tua palavra e recebê-la como o pão da vida que vem alimentar o nosso coração, a nossa alma, os nossos sentimentos. A palavra que vem para transformar situações. Esta palavra é profética, esta palavra é viva, é eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Por isso, Senhor, nesta hora, usa os meus lábios, usa o meu intelecto, para que a Tua palavra tenha expressão viva entre nós, e que os efeitos já sejam visíveis hoje, na vida desta igreja, na vida dos internautas, na vida daqueles que vão ouvir por CD, por DVD, pelo vídeo center esta palavra. Nós oramos com fé e recebemos com ações de graças o que está preparado e se manifestará em nome de Jesus. E a igreja que assim ora, crendo, diga amém e amém. Aleluia. Amém. Meus irmãos amados, eleitos e predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, filhos na fé, santos preciosos de Deus, povo do Senhor, ovelha de Jesus Cristo, rebanho de Cristo separado para a graça do Pai. Esta série que nós estamos pregando desde domingo próximo passado, é uma série com perguntas. Perguntas que sempre o povo de Deus quis fazer e que esta noite vai especificamente tratar de uma pergunta que nós todos precisamos da resposta. Uma pergunta ao Senhor que não quer calar. Como posso ouvir Deus me falar? Como posso ouvir a sua voz e entender que é Deus a me falar? Nós precisamos estudar isto com profundidade, clarificar bastante este assunto muito bem na nossa igreja, porque é comum você ouvir no meio evangélico, é comum você ouvir no meio das igrejas as pessoas dizerem: Deus me falou, Deus me disse, Deus mandou. E este tipo de voz, este tipo de afirmação gera muitas dúvidas, porque muita gente que diz Deus me disse, Deus me falou, não foi Deus a falar. Nada teve a ver com a voz de Deus. Eu me recordo que no passado eu fui vítima, eu posso dizer com temor e tremor isso no altar santo do Senhor, eu fui vítima de muitas vozes dessa espécie, de pessoas que se apresentavam dizendo: Deus me mandou dizer, Deus lhe mandou um recado, Deus disse tal coisa, Deus falou tal coisa. E eu digo vítima, porque muitas vezes a nossa vida foi colocada em cima daquelas palavras, porque nós achávamos que era Deus que estava dizendo, e nós, em cima daquela voz, daquela
Deus me disse, Deus falou, Deus mandou, nós então agíamos, nós estabelecíamos a nossa vida diária. E quantas vezes, por isso eu disse vítima, eu me dei mal, eu me frustrei, eu me decepcionei, e eu achava que era com Deus, porque Deus falava, mas depois Deus me dava as costas, Deus não estava naquilo que Ele mandava fazer, me dava mal, eu tinha consequências terríveis. Pastores no passado falaram em nome de Deus, para mim, para o meu marido, dando até direção para a nossa vida familiar, coisas em que Deus nem de perto, nem de longe passava. Deus não tinha nada a ver com aquilo. Quantos tombos, quantas quedas, quantas decepções, quantas desilusões. Muitos usam a frase, Deus me disse, apenas para manipular pessoas. Porque quando alguém chega e diz para uma pessoa que não tem o conhecimento de Deus suficiente para entender como Deus diz e o que Deus pode dizer ou não, alguém ouve outro dizendo, Deus me disse, a pessoa ela já amolece. E ela já se abre para aquela voz que vai lhe falar. Então, isto é hoje uma grande forma de manipulação no meio do povo de Deus, infelizmente. Mas a despeito de tudo isso, a despeito dos exageros, de tantas vezes, né, nós termos visto isso, e o que hoje nós não queremos saber, mas existe, quantas vozes, né, se levantam aí em nome de Deus, destes disparates que se cometem no meio da obra do Senhor. A despeito de tudo isso, eu quero lhe dizer que Deus realmente fala. Amém? Então você vai aprender esta noite, uma vez mais, ou vai recordar, ou vai ter esta revelação, de quais são os caminhos e a forma de Deus falar. A mais prática, a mais presente, a mais premente, né? Ela está aí nas suas mãos, está aqui sobre o altar, chama-se a Bíblia Sagrada. É a forma que Deus mais usa para falar. É você saber que Deus fala através da Bíblia. Aliás, o propósito de Deus ao criar e nos deixar a Bíblia foi Deus falar ao seu povo através das Sagradas Escrituras. Então, é preciso que nós encontremos uma sintonia para nós percebermos como Deus está falando usando as Escrituras Sagradas. É como você lembrasse daqueles rádios antigos, né? Eu nem sei, que tinha aqueles botões e tinha um ponteiro, que conforme você ia virando aquilo lá, vai fazendo um ruído até você chegar a sintonizar, né, uma estação. Muitas vezes é assim, há um ruído, e nós não estamos em sintonia com a voz de Deus. É um barulho, é uma confusão, é um ruído, mas falta, né, ouvir com clareza a voz de Deus. E nós não podemos ficar no meio desse ponteiro, com esse ruído todo. Nós precisamos entender que há uma sintonia perfeita entre nós e Deus que passa pelas Sagradas Escrituras. Vamos ver o que o Senhor Jesus disse no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 8. Outra, afinal, caiu em boa terra. Está falando de semente, né? E diz que cresceu, produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é quem tem orelha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a primeira coisa que Deus está falando é que eu tenho que ter ouvidos em sintonia com Ele para ouvi-lo. E Ele usou uma parábola que nós conhecemos bastante, que é a parábola do semeador, que através desta parábola Ele ensina exatamente como é que eu tenho que ter ouvidos para ouvir o que Ele diz. Muitas vezes as pessoas ouvem ruídos, como eu falei, mas não ouvem Deus literalmente falando. E Deus fala literal, Deus fala claro, Deus fala sim, sim, não, não. Deus é muito perfeito na hora de se comunicar, justamente para que não haja nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de interferência.
Quantas mensagens eu ouvi no meu passado, de pastores da lei, inclusive na igreja em que eu frequentava, que aquilo era ruído, era barulho. Não foi Deus a falar, foi o homem, foi a denominação, foi o sistema, foi o diabo, sei lá, mas não foi a voz de Deus, porque não chegava ao meu coração. Não me consolava, não me confortava, não me ensinava, não me admoestava, não me disciplinava. Não era Deus a falar. Não cumpria nenhum efeito da palavra. Não resolvia e não tinha como desígnio aquilo que é o desígnio de Deus ao fazer a sua voz chegar até nós pela palavra. Então nós vamos aprender esta noite como é que Deus realmente gera a sintonia para você e eu ouvirmos a voz de Deus sem ruídos, com clareza. Vamos voltar a Lucas 8, vamos ver do 4 ao 11 e depois o 15. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, ao ímpio, ao filho do diabo, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Diga, a semente é a palavra de Deus. Versículo 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então, hoje eu quero lhe ensinar o seguinte: as atitudes e as condições do nosso coração determinam a forma de se ouvir a voz de Deus. Vou repetir. As atitudes e as condições do nosso coração determinam a forma de se ouvir a voz de Deus. Ou seja, para ouvir a voz de Deus, saída da Bíblia, saída das Sagradas Escrituras, isto é determinado pelas condições do nosso coração. Quer dizer que eu posso entrar aqui na igreja, estar diante do altar, no meio de um culto, a palavra está sendo pregada, mas eu posso entrar aqui na igreja com o meu coração fechado. Eu vou ouvir um barulho, eu vou ouvir um som, eu vou ouvir um ruído, mas eu não vou ouvir a voz de Deus. As condições do coração determinam como se ouve a voz de Deus. Às vezes, a pessoa está mais receptiva. Outras vezes, a pessoa está menos receptiva. Mas a verdade é que nós temos que aprender algumas coisas hoje, porque não é possível um dia estar receptivo, outro dia não estar receptivo, um dia eu ouço, outro dia eu não ouço. Este não é o plano para os filhos de Deus. Então, primeira coisa que eu quero lhes mostrar. Cultivar um coração aberto é a premissa para se ouvir a voz de Deus. Preparar o coração, abrir o coração, ter um coração receptivo. Porque, na verdade, Deus só fala pela palavra a quem está receptivo, a quem concebe esta ideia. Então, vamos entender. Se a pessoa não está aberta para a palavra,
não adianta que Deus não vai falar. Deus só fala pela palavra àquela pessoa que está com o coração aberto. Por exemplo, se eu estou pregando sobre a possibilidade de cura, e a pessoa me ouve pregar, mas ela não está receptiva a isto, e ela começa a dizer, não, Deus não pode fazer isso. No meu caso é diferente. O meu caso é pior que os outros. Eu acho que um câncer é um câncer. Que ou a medicina, ou Deus inspira os médicos, mas eu não creio nesse tipo de milagre. É impossível. Ou uma causa na justiça não pode ser vencida. O outro lado é muito poderoso. Não, isso não vai suceder. Se a pessoa fechar o coração e fechar a mente, nada acontece com a sua vida. Nada acontece. Olha, amados, quanto nós demoramos para fazer uma mensagem? Os irmãos têm ideia? Quando nós preparamos uma mensagem, no mínimo 4 a 5 horas, preparando uma mensagem para ser pregada aqui em 40, 50 minutos, no máximo 1 hora. Fora a preparação, a oração, a inspiração, o juntar de material, vão horas e horas. Quando a mensagem é pregada, Deus começa a falar pela sua palavra. E Deus começa a falar, que é para você ter o efeito total daquilo que nós lhe ensinamos. Então, você tem que estar receptivo. Você tem que estar aberto com o seu coração. Se você não estiver receptivo, não importa quantas horas Deus me fez gastar para preparar a mensagem, não importa quão brilhante eu possa ser para expor esta mensagem, nada acontece na sua vida. Então, não é o tempo que eu gasto para preparar, não é a inspiração de Deus, não é o tempo que eu oro, não é a maneira como eu exponho. Isto tudo é maravilhoso, isto tudo faz parte de um mover de Deus para que você receba todo o efeito da palavra. Mas se você fechar o seu coração, nada acontece. Sem um coração receptivo, Deus não pode falar. Quantas pessoas entram e saem da igreja e nada lhes acontece? Vamos pensar nisso, isso é real. Quantas pessoas entram, sentam, ouvem a mesma coisa que eu prego para você, para o irmão que está ao lado, para o irmão que está atrás, ouvem. Quantas pessoas ouvem estes CDs que correm? Tem gente que está aqui hoje, por causa dos CDs, os irmãos que estão aqui. Por quê? Alguns ouvem e alguns ouvem. Quantas são as pessoas, né? Que entram, saem da igreja, ouvem uma mensagem, ouvem um CD, assistem o programa na CNT, veem uma mensagem pela internet, recebem um livro, nada lhes acontece. Porque há pessoas que entram a primeira vez, são curadas, são libertas, têm a resposta. Os olhos são iluminados, as escamas saem dos olhos, recebem a revelação da graça, são transformadas. Olha, isto é o que tem que acontecer. Este é o efeito da palavra. E quando nós nos esmeramos no preparo, na inspiração e na exposição, e nas condições para que a palavra seja exposta, é porque Deus tem o melhor. E Ele quer que você receba todo o efeito da palavra. Ora, qual é a diferença entre alguns que recebem todo o efeito da palavra e alguns que nada lhes acontece? Você com certeza já fez essa pergunta para alguém? Já fez essa pergunta para Deus? Ou tem isso dentro do seu coração? Vamos voltar lá. Versículo 5 diz assim, vamos entender. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Ora, os discípulos não estavam entendendo, amados, nada disto aqui. Eles estavam assim, mas o que isto aqui significa? E Jesus explicou. Esta semente que foi semeada à beira do caminho, ele diz no versículo 12: a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e lhe arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo
sejam salvos. Uau, o que é isto? Que coração é este que ao ouvir a palavra, vem o diabo e arrebata a palavra? São as pessoas que ficam com o coração sempre na defensiva, com a mente fechada. A palavra não tem chance na vida dessas pessoas. Não tem espaço na vida dessas pessoas. Ora, por que as pessoas ficam na defensiva ao ouvirem a palavra? Em primeiro lugar, porque têm medo. Você deve saber que muitas pessoas ouvem as riquíssimas mensagens que nós pregamos aqui e não há efeito nenhum em suas vidas. Porque estão na defensiva. Porque têm medo do que Deus lhes fala. Se Deus manda mudar um estilo de vida e a pessoa não está receptiva a essa mudança, não acontece nada. A pessoa sabe que se ela ouvir a palavra, se ela estiver receptiva, ela vai ter que mudar de vida. Ela vai ter que se livrar dos maus hábitos. Ela vai ter que ser verdadeira. Não vai poder mais mentir, não vai poder mais fazer as suas trapalhadas na rua. E a pessoa diz, espera aí, se eu ouvir, se eu receber, se eu entender isso, se eu abraçar isso, eu vou ter que ir à igreja todo domingo, e tem reunião de oração, e tem um culto à tarde, e tem à noite, e depois tem um congresso, e tem não sei o quê, e eu vou ter que ser dizimista. Não quero nada disso, eu não vou mudar nada do que eu faço, eu não vou alterar nada na minha maneira de viver. E aí a pessoa diz, eu não preciso de Deus, eu não quero essa vida, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Bíblia, porque ela tem medo do que ocorre quando ela ouve e fica receptiva à palavra. Porque uma pessoa que recebe a palavra no coração, ela muda a sua forma de falar, ela muda a sua forma de pensar, ela muda a sua conduta, ela muda a sua personalidade, ela muda o seu temperamento, porque ela é regenerada através da palavra. A pessoa não muda, muitas vezes, aquela pessoa que não muda, que não se abre, que não é receptiva, por medo ou por amargura. Você sabe que existem pessoas amarguradas no mundo. São pessoas que tiveram más experiências na vida, são pessoas traumatizadas. E por medo de novas experiências ou do novo, elas constroem muralhas à sua volta. Muros altos, intransponíveis, e se tornam muitas vezes pessoas cínicas, dizendo, não preciso de Deus, minha vida está boa do jeito que está. São tantas muralhas na vida de muitas pessoas, que elas podem ouvir milhares e milhares de mensagens, não há efeito nenhum no seu coração, elas estão fechadas, elas estão travadas, trancadas, amedrontadas, muitas vezes amarguradas, pessoas doentes, mas pessoas cínicas. Muito bem, olha o que diz Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, despoja disso. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Olha, quando a palavra chega, ela é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, Deus vem e implanta a palavra. E eu tenho que receber isso, diz a Bíblia, com mansidão. Porque essa palavra salva. Essa palavra salva de doenças, salva de problemas, salva de situações ruins, salva do inferno. Esta palavra salva. Então eu tenho que cultivar um coração aberto, um coração receptivo. Às vezes a pessoa passa 5, 10, 20 anos na obra de Deus e nada lhe acontece. Ela é a mesma pessoa. É a mesma pessoa que faz fofoca, é a mesma pessoa que briga, é a mesma pessoa que vive com todos os problemas, porque ela está trancada. Ela criou muralhas, porque ela é amarga, porque ela tem medo. E Deus não quer isso, amados.
Deus não trata na base do medo. Deus quer que você e eu cultivemos um coração aberto e receptivo. Cultuar o coração é fundamental na obra do Senhor. Se a pessoa cultivar o coração é fundamental na obra do Senhor. Porque se a pessoa não acredita no que se faz aqui na igreja, se a pessoa duvida da palavra, se Deus traz irmãos que dão seus testemunhos do que Ele está fazendo, do que Ele está manifestando, e a pessoa duvida até do que Deus faz, Deus faz ouvir uma voz, aqui Deus está falando através da palavra, e ela não consegue receber para ela, esta pessoa está trancada, esta pessoa está com o coração totalmente fechado a muralhas à sua volta. Você está entendendo que tipo de semente é a palavra, e quando ela cai neste tipo, que é à beira do caminho. Olha o que diz aqui, né? A pessoa não acolhe com mansidão a palavra implantada. Então a palavra não causa o efeito de salvar aquilo que ela pode salvar, aquilo que ela tem para salvar. Você não tem o seu coração fechado, tem? Então levante uma das suas mãos e diga assim: eu tenho o meu coração aberto para a palavra. Diga, eu estou receptivo à palavra de Deus. Então, fala Deus. Amém. E Deus fala. E Deus lhe diz. Número 2. Para você cultivar um coração aberto, você tem que buscar tempo para ouvir. Você tem que ter um tempo quieto com Deus. Não se ouve a voz de Deus sem parar, no meio da bagunça, no meio do barulho. A voz de Deus não pode ser confundida com as vozes deste mundo. Isso é o que o diabo quer. Você tem que ter um tempo quieto com Deus. Vamos voltar a Lucas 1, 28 e 29. Olha o que aconteceu com Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse... O anjo falou com ela. O que o anjo disse? Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta situação. Saudação. Ela pôs-se a pensar. O que Maria fez? Ela se colocou numa posição reflexiva. O anjo falou, ela levou aquele susto, né? O anjo fez uma saudação, chamou ela de muito favorecida, né? E alegre. E ela começou, depois que ela ouviu aquilo, ela começou o quê? A pensar. Ela ficou tentando entender o que é que Deus queria com ela. O que é que Deus tinha dito para ela. E depois de ela pensar, depois dela ter este tempo de refletir na palavra de Deus, diz o versículo 38. Então disse Maria, ela só falou depois que ela entendeu, não é? O que Deus tinha para ela. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, diz que ela pôs-se a pensar, ela deu um tempo, ela ouviu com atenção, ela foi receptiva. Ninguém aprende a ouvir Deus se não tiver comunhão com Deus. Ninguém aprende a ouvir a voz de Deus se não tiver intimidade com Deus. Você está compreendendo? As pessoas querem ouvir o que Deus diz, mas não querem ter um tempo para ouvir Deus. Deus fala aos corações receptivos. Segundo lugar, Deus fala quando nós paramos para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Lucas 8, vamos voltar lá ao semeador, a parábola, 6 e 13. Diz que outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. A que caiu sobre a pedra, você sabe que os discípulos não estavam entendendo nada, então Jesus vem e explica, não é? A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Bom, o que é uma pessoa sem raiz? Sem raiz é uma vida superficial, é a pessoa que tem uma vida superficial. Não cresce espiritualmente, não se entusiasma com as possibilidades de crescimento da obra de Deus.
É aquela pessoa que não é transformada na sua vida. Não é transformada em nada, em nenhuma área. Quem tem vida sem raiz, quem tem esta vida superficial, tem que se atentar para um fato. Se você está aqui me ouvindo hoje, sua vida é assim, jogada, sem raiz, sabe? Não tem responsabilidade, a vida é superficial. Preste atenção, porque isso aqui é estatístico. 95% do que você está ouvindo esta noite, daqui a 72 horas, você não se lembrará mais. Quem tem vida superficial, daqui a 72 horas, 95% do que está ouvindo hoje, não se lembrará mais. Por isso, em todos os cultos se prega, que é para cada um de nós ir retendo. Ora, se as pessoas superficiais não retêm 95%, então tem que ter muita pregação, porque aí é 5% num culto, 5% no outro culto, 5% no outro culto. É o que ela consegue reter, não é? E as tantas, aleluia, algo de Deus está lá dentro de você. Por isso que Deus, né, numa outra passagem, o Senhor Jesus diz assim, que quando a palavra é semeada, e isso é especificamente a palavra, essa semente vai germinar e no coração de um eleito vai produzir frutos a 30, a 60 e a... Ora, você já sabe, é que tem os mais lentinhos, que absorvem menos da mensagem. Então, eles vão produzir frutos também, mas vão produzir a 30 de cada mensagem. Isso significa que há, condições sim de ouvir e condições do coração para receber a palavra. Olha que coisa nós estamos hoje entendendo e aprendendo aqui da parte do Senhor. Mas a verdade é que se eu não ouço e retenho, eu não crio raízes. E quem não tem raízes, não tem compromisso. E quem não tem compromisso, não tem o compromisso de Deus com a sua vida. Não tem a honra de Deus. Por isso, é possível, volto a dizer, uma pessoa estar 5 anos, 10 anos, 20 anos numa igreja e não mudar. Não criar raízes, ter um coração de pedra. Se alegram momentaneamente. Oh, que palavra, oh, que bonito, oh, lindo, hoje um culto foi... Mas não aguentam uma provação. Não aguentam uma tribulação. São pessoas que vivem superficialmente. E por não terem um coração com raízes, secam por falta de umidade. Porque a palavra, amados, é que vai dando esta umidade para que a semente, ao cair, seja, né, germinada nesta umidade do coração. Então, você deve perguntar, bispo, peraí, me fale que isso é interessante. Como é que se pode criar raízes? Ora, tem que se ter um tempo a sós com Deus. Tem que se estabelecer um tempo de intimidade com Deus. Você não pode faltar os cultos. Você tem que amar a palavra. Amém? Então, em primeiro lugar, nós precisamos, como ouvir a voz de Deus? Como é que Deus me fala? Primeiro, eu tenho que cultivar um coração aberto, um coração receptivo. Segundo lugar, eu tenho que buscar tempo para ouvir Deus me falar, intimidade com Deus. Terceiro lugar, eu tenho que eliminar as coisas que me impedem de ter uma vida espiritual. Eu tenho que eliminar aquelas coisas que me impedem de ter uma vida fervorosa. Há pessoas que têm uma vida espiritual fria. Você tem que eliminar aquilo que gera esta vida espiritual fria. Vamos voltar lá para Lucas 8, 7 e depois o 14. Diz que outra semente caiu no meio dos espinhos. E estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Eles não entendiam. Jesus explicou no verso 14. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então vamos entender
que tipo de coração é este aqui, né? Isto aqui representa um coração cheio de preocupações, um coração sempre ocupado, um coração em que nada de Deus lhe fala mais alto. É aquele coração sufocado com os cuidados daqui do mundo. São corações sufocados com os deleites, preocupados com as riquezas, com as coisas da vida. Você sabe que há pessoas que têm tempo para tudo, menos para aquilo que é realmente importante, que é Deus e a sua palavra. Há pessoas que têm tempo para qualquer coisa. Se você chamar para uma festa, a pessoa está pronta. Chama para um culto. Se você chamar para um churrasco, para qualquer coisa, a pessoa está pronta. Ela pode estar cansada, muitas vezes trabalhou, mas ela dá um jeito. Agora, chama para ouvir a palavra de Deus. A pessoa não tem tempo, a pessoa tem muitas ocupações, ela está muito ocupada. Não é verdade? Amado, diz a Bíblia, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós todos temos os nossos afazeres. E eu não estou aqui, de modo algum, incentivando pessoas a largarem as suas responsabilidades, os seus compromissos. Nós somos a favor dos compromissos, das responsabilidades, nós temos um testemunho a zelar, nós temos uma grande nuvem de testemunhas à nossa volta, olhando para nós. Então, nós temos que ter uma vida muito certa, muito regrada, né? Muito comprometida. Mas nós não podemos, de jeito nenhum, andarmos tão ocupados a ponto de não vivermos a palavra, de não ouvirmos, não pararmos para ouvir a voz de Deus. Eu não posso estar ocupada de tal maneira que eu não tenho tempo de vir à minha igreja. Eu não posso. Então, Deus quer que você tenha possibilidade de ouvir. Por isso Ele preparou o culto. Por isso você tem, né, livros, você tem CDs, você tem a própria Bíblia nas suas mãos, você tem programa na televisão. Agora, Deus prepara possibilidades para Ele falar com você. Agora, Ele não quer que você esteja ocupado, que você seja uma pessoa distraída, ou que esteja tão envolvido com os problemas, com as pressões, que você não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Se você não tem tempo para construir a sua vida com Deus, é lamentável, porque você vai perder. E você vai perder muito. E vai sofrer. Nada pode ocupar o lugar do Senhor Jesus Cristo. Amados, não há desculpas para não virmos ao culto. Não há. Aqui no nosso ministério, não deem desculpas. Porque nós vemos isso, biblicamente, como obra da carne. Não há desculpa para não vir a um culto, para não ouvir a voz de Deus. Não há desculpa. Jesus Cristo tem que ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Nós dependemos dEle. Nós dependemos de ouvir a voz dEle. Eu não posso dar um passo, me mover sequer, sem ter a direção dEle. Olha o que ele diz em Mateus 6,33. Buscai, pois, diga, primeiro. Tem uns que nessa hora travam a boca. Buscai, pois, primeiro lugar. Não, primeiro eu vou resolver o problema, depois quando eu resolver eu venho para a igreja. Não! Isso é pecado. Isto está contrariando o que Deus mandou. Deus mandou, é verbo no imperativo, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Se você não tem o reino e a justiça coordenando, segurando a onda, te direcionando, respaldando a sua vida, não adianta você tentar resolver nada, que você não será bem sucedido. É o reino que nos garante a vitória, o sucesso, a direção, o acerto, tudo. Amém? Então, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas que nós temos que fazer, resolver e pensar, e concluir, vos serão acrescentadas. Então, ouça, que eu estou lhe dizendo, que é o Espírito lhe dizendo através dos meus lábios. Não negligencie a palavra de Deus. Não negligencie o seu tempo com Deus.
Não negligencie a sua igreja. Não negligencie a palavra de Deus. Porque senão você fica improdutivo. Não chega a amadurecer. Amém? Muito bem. Já vimos, primeiro, cultivar um coração aberto, receptivo. Segundo, buscar tempo para ouvir Deus. Terceiro lugar, eliminar as coisas que lhe impedem de ter uma vida espiritual fervorosa, quente. Quarto lugar, Deus fala a quem o quer ouvir. Deus fala a quem o quer ouvir. De verdade. Deus não satisfaz curiosos. Tem gente que diz, eu vou lá para ver como é que é. Não, se você não veio aqui para ouvir Deus, Deus não vai falar com você. Eu fui lá, mas Deus não falou comigo. Porque você não veio ouvir Deus. Você veio ver como é que é. Eu vou lá que eu quero ver como é que é o louvor. É igual aos outros, a igreja é igual aos outros. Deus não falou comigo, porque você não veio ouvir Deus, você veio ver como é. Isto e aquilo, ou aquilo outro. Eu vou lá conhecer. A igreja? Você pode sair daqui sem ouvir a voz de Deus. Você conheceu a igreja, mas Deus não lhe disse nada. Por quê? Porque Deus fala a quem o quer ouvir. Deus não satisfaz curiosos. Vamos voltar, Lucas 8:8. Outra, afinal, caiu em boa terra. Cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí ele explica no versículo 15, a que caiu em boa terra. A que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então, se você, disse Jesus, não entende esta parábola, o que ele disse? Se você não entende a parábola do semeador, ele disse que você não entende mais nenhuma outra parábola. É por isso que nós temos que entender bem isto aqui, o que significa. Porque isto é a voz de Deus nos explicando. Se eu não entendo esta, eu não vou entender mais nenhuma. Então, o que é esta boa terra? A boa terra são as pessoas eleitas de Deus. São as pessoas predestinadas em amor para Jesus, para a salvação. São as pessoas que vão viver a vida eterna. São aquelas pessoas que as condições do coração são favoráveis para ouvir a voz de Deus. Estou falando aqui que se ouve a voz de Deus quando se tem ouvido e coração favoráveis para ouvir a voz de Deus. Veja o que diz, ouviram de bom e reto coração. Bom e reto coração é o coração de um filho, que já foi o quê? Regenerado, tratado, não é? Foi restaurado por Jesus, o velho homem já foi crucificado com Cristo, nasceu e renasceu uma nova criatura, tem a divina semente, é templo do Espírito Santo, é o que tem bom e reto coração. Bispa, o que é, assim, na prática, ter um bom e reto coração? É ter um coração responsável. É ter um coração com atitudes certas, com atitudes corretas. É ter um coração que germina, é ter um coração que frutifica. É ter um coração que tem vida com significado. A vida é abundante, é uma vida que vale a pena. É uma vida que tem substância. Isto é um bom e reto coração. Olha quem tem este coração, diz Tiago em Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, eu tenho que ouvir e tenho que praticar. Esta é a palavra que tem esta é a pessoa que tem um bom e reto coração. A semente vem, a palavra vem, a pessoa está aberta, a pessoa está receptiva, a pessoa está disposta, ela quer realmente ouvir a voz de Deus. Então, ela vai ouvir, ela vai praticar, ela vai viver, ela vai frutificar, ela não está se enganando, ela tem um bom e reto coração. Nesta parábola, Jesus mostrou 4 espécies de corações, Jesus mostrou 4 espécies de ouvidos,
com 4 espécies de atitudes diferentes e de resultados diferentes. Amém? Agora pense comigo. Se o Senhor Jesus Cristo, agora, estivesse aqui em pessoa e fizesse um raio-x do nosso coração, o que seria revelado desse coração? Se agora Jesus estivesse aqui fazendo um raio-x de cada coração, o que ele veria? O que estaria ali revelado? Um coração na defensiva? Um coração de reservas, cheio de medo? Um coração cheio de fanatismo? Um coração amargo? Um coração cheio de preocupações com as coisas do mundo? Um coração cheio de muralhas? Um coração autossuficiente, dizendo, não preciso de Deus, não preciso dessa palavra, isso não tem nada a ver comigo? Um coração superficial? O que seria encontrado hoje, no nosso meio, por Jesus, em cada coração? Porque você sabe que há pessoas nas igrejas que quando o pastor começa a pregar, quando ele diz, vamos para a mensagem, há pessoas que saem e vão para a cantina comer pastel. Há pessoas que na hora da mensagem saem e vão para a rua bater papo e ver o movimento. E o pastor fica lá só, com a mulher e os seus filhos. E um diácono amigo dele. E ele dá glória a Deus por esse diácono. Nós precisamos quebrar as defesas, amados. Os solos secos de pedra. Porque o nosso coração não é solo seco de pedra. Nós temos que entender que o nosso coração é terra boa. Mas às vezes há atitudes parecidas com os corações do ímpio. Que é seco mesmo, que é pedra mesmo. Que é aquela semente que cai, é a beira do caminho mesmo. É rocha, é espinheiro mesmo. Esse é coração de ímpio. Esse é o coração que não tem nada a ver com Deus. O que ocorre é que muitas vezes nós chegamos para a igreja e por causa da vida, das circunstâncias, do histórico ou de feridas de outros ministérios, a gente chega um pouco assim, com reservas, um pouco, temeroso, um pouco desconfiado, um pouco embrutecido. E o Senhor está dizendo, eu não quero isso. Porque o coração dos meus filhos são retos e bons. E tem que ter umidade, para que quando a palavra cair, ela possa germinar e dar frutos. Então, como é que Deus faz isso? Vamos lá. Quando a pessoa tem um coração muito seco, agora você vai tremer nas bases. Quando a pessoa de Deus, chega com um coração muito duro, quando a pessoa está ali cheia de reservas, e ela é terra boa, ela é escolhida, predestinada para a salvação, é eleita de Deus. Deus está falando, mas ela está ali cheia de preocupações com as coisas do mundo, ela está fechada, ela está travada, ela está com o pé atrás, está desconfiada, está embrutecida, está seca, igual pedra. Amado, quando a pessoa está assim, e Deus encontra um coração deste jeito, sabe o que Deus faz? Deus manda chuva. Eu não acabei a frase, você disse amém antes da hora. É que falou em chuva aqui, está todo mundo dizendo, amém, chove. Vou lhe mostrar que chuva. Pastor Maurício já entendeu, o bispo Rai também. Deus manda a chuva, não é de bênçãos, não. Deus manda as tempestades. E aí vem aquele aguaceiro, amado, aguaceiro daqueles. E a pessoa diz, minha vida está uma tempestade, é um aguaceiro, é uma inundação. Às vezes a pessoa, ela tem uma personalidade difícil. Às vezes a pessoa tem um temperamento duro, agressivo. Às vezes a pessoa, ela é crítica, ela é embrutecida, ela é dura de sentimentos.
aquela personalidade que muitas vezes disputa com Deus, aquela pessoa que é turruda, ou é do meu jeito, ou então não vai ser de nenhum, sabe? Ela está ali brigando com... Deus não quer isso. Deus não aceita isso. Deus quer um coração com umidade, um coração novo, um coração com compromisso. É este coração que Deus quer ver nos seus filhos. Quem tem este bom e reto coração, que recebe a semente, começa logo a germinar, esta pessoa, amado, você vai ver comigo que é verdade. Percebe também que nada mais lhe devastará na vida. A pessoa que começa a receber essa palavra com umidade, com bom e reto coração, começa já a praticar a palavra, ela começa também a perceber que nada mais vai gerar instabilidade para ela. Ela começa a perceber que nada mais vai lhe humilhar na vida, que nada mais vai lhe deixar de cabeça baixa, que nada mais vai trazer vergonha à sua vida, que nada mais vai lhe fazer cruzar os braços diante das circunstâncias adversas. A pessoa que começa a ouvir, o coração começa a receber, a praticar a palavra está germinando, ela começa a ter a certeza que nada mais, nunca mais ela vai ser acorrentada, nunca mais ela vai ser escrava de nada nem de ninguém, nunca mais ela vai ser pisada, nunca mais ela vai ser humilhada, nunca mais ela vai ser roubada. Pelo contrário, ela terá em Cristo Jesus e na sua palavra uma âncora para a sua alma. Por isso esta palavra hoje já está frutificando aí em seu coração. E Deus vai nos levar, a todos nós, Ele vai nos usar de uma forma como nós jamais imaginamos, amados. Por que Deus está nos dizendo isso? Porque Deus vai nos usar em situações com muito significado. Porque Deus está nos revelando coisas da sua intimidade, dos seus desígnios, dos seus propósitos, como Ele fala, como Ele trabalha dentro de nós. E a partir destas palavras, a partir destes posicionamentos, destas sementes germinando, desta umidade na terra, desta prática imediata da palavra, nós vamos ver em nossa vida um grande impacto causado pela palavra. Você não está aqui sendo tratado na base da filosofia. Você não está aqui recebendo amuletos da sorte. Você está sendo tratado pelo próprio Espírito de Deus, que diz a você, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, você tem vindo aqui e tem escutado o Espírito dizer a você como as coisas são, como as coisas devem ser. O que é que Deus quer, o que é que Deus espera de você, o que é que Deus está fazendo na sua vida. E esta palavra, caindo em terra boa, em coração reto e bom, ela já está germinando, ela já está frutificando, e eu creio que você terá impacto na sua vida em todas as áreas. Você terá impacto no terreno dos negócios, você vai ver florescer a sua vida profissional, você vai ver a sua família renovada pelo Senhor, você vai ver um potencial de vida que você nunca teve, nunca experimentou, aflorando, porque o Senhor está lhe dando força para você adquirir riquezas. Você vai ver isto acontecer. Aliás, já está acontecendo com muita gente aqui. Porque a semente já caiu, já está germinando, em outros já está crescida, em outros já está frutificando. Nós temos que ser o que Deus quer que nós sejamos. Diga, eu tenho que ser o que Deus quer que eu seja. Amados, eu quero ouvir Deus todo dia. Eu preciso ouvir Deus todo dia. Eu quero estar aberta para o Senhor. Eu quero dizer sempre, eis-me aqui, Senhor. É isso que você tem que pensar, que viver, que dizer para o Senhor. Eu termino com Malaquias 3,16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome.
Deus não se esquecerá nunca daquilo que você fez nele. Daquela palavra que você ouviu e que germinou no seu coração e que já está dando frutos. O Senhor não se esquecerá de nenhum gesto seu, de nenhuma pedrinha que você colocou na obra de Deus. O Senhor não se esquecerá jamais de nenhum culto que você participou, de nenhuma reunião de oração que você participou. O Senhor não se esquecerá jamais da sua confissão de fé, dos seus louvores, dos seus aplausos, das suas mãos erguidas para Deus. O Senhor não vai se esquecer jamais dos seus dízimos, de nenhuma das suas ofertas, de nenhum trabalho voluntário seu na obra de Deus, dos anos em que você abriu mão das suas coisas particulares para estar na igreja, porque isto é uma construção de vida, isto é uma construção sólida de vida em Cristo Jesus. E as tantas, diz a Bíblia, que você tem um memorial diante de Deus. Tudo que você fez, faz e fará, é registrado por Deus nos céus. Há um memorial diante dele. E tudo que você está fazendo, como uma pessoa de bom e reto coração, que ao ouvir a palavra, faz com que a semente germine no seu coração. E você já praticando, já está acelerando o seu crescimento e a sua frutificação. Você está com um memorial maravilhoso diante de Deus no céu. E saiba de uma coisa: nas horas em que o sol da justiça precisa brilhar, ele brilhará em sua vida. Na hora em que Deus tem que ser médico, ele vai curar a sua enfermidade. Na hora em que ele tem que ser juiz, ele julgará as suas causas. Na hora em que ele tem que ser advogado, ele lhe defenderá. Na hora em que ele tem que pelejar as suas batalhas, ele pelejará por você. Na hora em que ele tem que ser o conselheiro, ele lhe aconselhará. Na hora em que ele tem que ser o seu consolador, ele lhe consolará. Na hora em que ele tem que ser o guerreiro na sua guerra, ele guerreará a sua guerra no seu lugar. Porque ele é o Senhor. Diz que é assim para os que ouvem e retêm, frutificam e perseveram. Ouvem e retêm, frutificam e perseveram. Tudo depende das condições do nosso coração. Eu estou há muitos anos construindo um memorial diante de Deus. E Deus não se esquece. Você tem que lembrar hoje que Deus não se esquece de todo bom e reto coração. De toda palavra que ao cair dentro de você, começou imediatamente a frutificar. A florescer e depois a frutificar porque você saiu para praticar. Todas as vezes que eu abri mão da minha vida por amor a Jesus, lá estava um registro diante de Deus. Há um memorial diante do Senhor. Tudo que você fez, tudo que você plantou, tudo que você lutou, tudo que você contribuiu, disto nada foi esquecido por Deus. Nada. E nas horas em que o sol da justiça tem que brilhar, ele brilhará. Ele brilhará. Na hora em que você diz: Senhor, o que eu faço da minha vida agora? É por ali ou é por ali? O Senhor vem, pega na tua mão direita e diz: não temas, meu filho, porque eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te levo, vem comigo, porque é para lá, e é para lá que eu vou te levar, porque há um memorial no céu, e isto conta na hora que você precisa deste crédito, na hora das tormentas, na hora das tempestades, dos ventos que batem e sopram com força. E eu quero terminar lhe dizendo o seguinte: quando você entra aqui por aquelas portas,
de bom e reto coração, receptivo. Olha, amado, você entra para ter um tempo com Deus, para ouvir Deus lhe falar. Você tem que saber que Deus vai lhe falar. Se você entrar por aquelas portas receptivo, dizendo, Senhor, fala-me, o Senhor vai falar. Sempre o Senhor vai lhe falar. Mas se você entra aqui com seu coração fechado, só criticando, lá vem o bispo com esse negócio de dízimo. Agora ele vai ler lá os dízimos lá de Porto Alegre. Agora vem a bispa, lá vai ela falar do negócio do Congresso da Mulher. Eu sou homem, não tenho nada a ver com isso. Agora tem que ouvir ela ficar falando do Congresso. E lá vem ela com esse assunto de novo, de ouvir a voz de Deus. A pessoa entra assim. O que Deus disse? Não quer me ouvir? Não coma. Porque ele disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ele está dizendo, eu tenho o melhor para os meus filhos nesta terra. Ele quer que os seus filhos o ouçam. Desta maneira que ele está nos ensinando hoje. Esta igreja, saibam todos, tem um memorial diante de Deus. Todas as vezes que você vir a esta igreja, venha de coração aberto. Venha dizendo, hoje eu vou ouvir Deus falar ao meu coração. Venha sempre, não importa como você esteja, Deus vai falar comigo hoje. E se Deus disser, mude a sua forma de tratar a sua esposa, mude. Se Deus disser, mude a sua forma de tratar os seus filhos, mude. Se Deus lhe disser, mude a sua forma de falar, mude. Se Deus lhe disser, mude a sua forma de negociar, mude. Se Deus lhe disser, não quero aquelas pessoas como suas amigas, mude. Se Deus lhe disser, não quero mais você andando por aquelas veredas, mude. O que Deus lhe disser, faça. Deus fala a filhos. Deus fala a eleitos, a predestinados. O Deus que fala para você fazer alguma coisa, ou mudar alguma coisa, lhe dá condições e capacidades para fazer isso e para mudar o que precisa ser mudado. E Ele garante o resultado da sua obediência. Deus fala neste lugar. Ele está falando agora. E Ele hoje semeou uma semente no seu coração. Algo novo já está acontecendo. Há uma semente aí que caiu em bom e reto coração. E o Senhor está dizendo, você que abrigou, recebeu esta palavra, você que já sai para vivenciá-la, você que está aí perseverante, eu vou agir na sua vida. Isto é a voz de Deus. O Senhor me disse, fale para a igreja, para ouvir o que eu digo. E para ver o que eu vou fazendo. Não é o que eu vou fazer, o que eu vou fazendo. Eu vou ouvindo e Deus já vai fazendo. Amém? Curve sua cabeça. O louvor vem aqui para nós encerrarmos o culto. Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Pai. Por aquilo que o Senhor nos falou esta noite. Obrigada, Pai. Porque nós não temos aqui uma máquina de raio-x, Senhor, do nosso coração. Mas Tu não precisas de máquinas. O Teu Espírito sonda, o Teu Espírito perscruta o mais profundo do nosso ser. E nesta hora, Jesus,
O Senhor que sonda as mentes e os corações. Que sabe exatamente, Jesus, em que condições se encontra cada um. O Senhor agora pode manifestar o milagre, Jesus. O Senhor pode, agora, Jesus, revelar a cada filho, a cada filha, o porquê de muitas coisas. A verdade é que Tu queres, Pai, um coração receptivo, que coloque o Teu senhorio em primeiro lugar, o Teu reino, a Tua palavra. Porque para Ti é tão fácil, Senhor, ir acrescentando todas as coisas. Mas nós já sabemos, Pai, tem que ser do Teu jeito. Por isso hoje, Pai, aqueles que ouviram a Tua voz, oh Jesus, aqueles que ouviram a Tua voz, que pratiquem a Tua palavra, Jesus, que mudem aquilo que precisa ser mudado, que não tenham medo, Senhor, que não criem muralhas à sua volta, barreiras. Oh Jesus, tira todo o cinismo no meio do Teu povo, Senhor. Oh Deus, toda a autossuficiência, Jesus. Oh Deus, essas palavras falsas de que não precisam, de que estão bem. Oh Jesus, que caia por terra hoje, Senhor, todo tipo de defesa, todo tipo, Senhor, de medo, insegurança, dureza de coração, Jesus, frieza para com a Tua voz. Porque aqueles que são Teus, têm coração de terra boa, Jesus. E diz que quando cai a semente, quando vem a palavra, oh Deus, acatam, Jesus. Não repreendem, não rechaçam, não repelem, acatam, com um bom e reto coração, Jesus. Ó Deus, eu oro para que ninguém saia daqui hoje, Jesus, retendo só 5% dessa preciosidade, Pai. Mas ainda que seja um pouquinho, que o pouquinho que caiu na terra boa, Senhor, germine, floresça, frutifique. Mas que cada um entenda que as Tuas manifestações estão diretamente ligadas à nossa obediência à Tua palavra, ao quanto acatamos, ao quanto nos submetemos, ao quanto receptivos estamos à Tua voz. Deus, a minha oração, Jesus, é para que todos frutifiquem a 100 por 1, Jesus. Eu quero que seja assim. Oh Deus, quebra os corações de pedra, Senhor. Oh Jesus, amolece esses pensamentos tão embrutecidos, Pai. Tira todas as reservas criadas, Senhor, pelas experiências do passado. Tira o medo. Que cada um se solte, Jesus. Solte nas Tuas mãos. Tu és o Pai de amor bondoso que nos pega pela mão e nos dirige pelas veredas da justiça, pelos retos caminhos, Senhor. Oh Deus, obrigada por esta noite. Obrigada, Jesus, por mais uma vez teres falado comigo, teres falado com a Tua igreja. E que o efeito desta voz já seja visível com o Teu agir, Senhor, nesta semana que se inicia. E que ao entrarmos aqui de volta, amanhã para orar, quarta para o culto de mulheres, ou quinta para o Teu culto, ou no congresso, nós entremos pelas portas da Tua santa morada, dizendo: eu vim aqui para Te ouvir, Jesus. Eu não vim aqui para especular. Eu não vim aqui, Senhor, com uma curiosidade. Eu venho aqui, Jesus, para Te ouvir.
Porque tu falas, tu falas, tu falas. E a tua voz é que faz a diferença, Senhor, na minha vida. Obrigada, Jesus. A gente não vem aqui para ver um espetáculo, Senhor. A gente vem aqui para ver a tua manifestação através da tua palavra, Senhor. Para te ouvir, para te ouvir. Porque tu disseste: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Obrigada por esta noite, Senhor. A tua voz ter sido clara e a semente já está germinando, crescendo, frutificando. E nós veremos o teu agir, Jesus. Esta palavra não voltou vazia para ti. Já cumpriu os seus desígnios. E nós recebemos tudo que virá com ações de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Louve a Deus. Oh, aleluia. Tomara que no raio-x do céu o Senhor tenha visto corações 100% receptivos nesta noite. Amém? Bispo Rai vem dar a bênção final. Estamos encerrando o nosso culto. Vamos encerrar com o nosso lindo coral Cristo Vive. Aleluia. Para a glória do Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te damos graças e glórias pelos nossos ouvidos de ovelha, ó Pai, através dos quais nós podemos ouvir a tua voz. Obrigado porque tu falaste profundamente ao coração dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças, nesta noite. E todos nós sairemos desse lugar, Jesus, com o nosso espírito alimentado, com essa palavra poderosa, que nós já declaramos, colocaremos em prática nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelo teu carinho, pela tua misericórdia, porque tu falaste, Jesus, aos nossos corações. E nós declaramos que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que ouviram a palavra de Deus nesta noite, digam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Você sabe, cante com o coral. Yes.
Glorifique a Deus, dê um abraço no seu irmão e diga: Deus sempre nos fala neste lugar. Boa noite, boa noite. Boa noite, internautas. Deus sempre nos fala neste lugar.